Leitura e internet. Com a imensa popularização da internet, ela é hoje um dos meios de comunicação mais velozes e completos, capaz de modificar a cultura da sociedade, facilitar as nossas tarefas cotidianas, aproximar continentes e enriquecer nossas aulas. Dessa forma, como diria Sérgio Amaral, a internet, além de apresentar um maior e mais efetivo acesso às informações, pode interferir na forma como essas informações serão utilizadas na aprendizagem de conteúdos significativos. Internet está dentro da sala de aula, está no nosso dia a dia, e como eu utilizo a internet e a relação que eu tenho com os conteúdos de uma determinada área ou de um determinado momento é fundamental. Eu posso utilizar de maneira coerente ou não, mas ela está interferindo sim no meu dia a dia. Atualmente, em pleno século XXI, há a presença da leitura e da internet em diversos momentos, em qualquer lugar, instigando-nos a conhecer lugares distantes e pessoas desconhecidas, sem ter um acesso, sem eu precisar sair da minha cadeira, sair do meu espaço, da escola ou da casa para isso, utilizando as redes sociais que fazem parte da rotina dos jovens e não dos tão jovens também, e podem ser excelentes recursos didáticos. Assim, nesse processo de busca de saberes, de construção de conhecimento, a internet tornou-se uma poderosa aliada na incorporação de saberes e de novos contextos, influenciando toda a sociedade e revolucionando a transmissão de informações. A internet impulsiona o surgimento de ferramentas de construção cooperativa e colaborativa, de conhecimento e favorece uma aprendizagem diferenciada e descontraída. Ela pode ser utilizada até para ter uma leveza maior nas nossas aulas, no nosso dia a dia enquanto docentes ou mesmo enquanto gestores e coordenadores. Considera-se, portanto, que a leitura e a escrita na internet nos oferecem alguns atributos importantes. São novas formas de acesso à informação. Eu estou com a internet disponível, então eu tenho mais acessos à informação. A leitura fica mais fácil. Me auxiliam nos novos processos cognitivos, ou seja, melhorar esses processos cognitivos, aperfeiçoar os processos cognitivos, utilizando a leitura e a internet para isso. Temos novas maneiras de ler e escrever. Quando eu tenho novas tecnologias, novas ferramentas, eu posso trazer isso para uma questão mais gostosa, mais leve, mais interessante. O ler e o escrever do jeito que está posto na tecnologia, no nosso país, em outros países, fazer essa relação e conhecer novas maneiras de ler e escrever. E aí nós chegamos numa questão de texto. Eu tenho um texto impresso, que é algo que eu estou acostumado a ler nos livros, nos manuais, e hoje eu tenho um texto digital e eu tenho acesso às duas questões. Eu posso estar lendo um texto impresso e, de repente, buscar uma complementação disso num texto digital. Vamos conhecer um pouco as diferenças entre o texto impresso e o texto digital, até para perceber como eu posso utilizar isso no meu dia a dia na área educacional. O texto impresso tem limites claramente definidos e organizados hierarquicamente. Já o texto eletrônico, ele existe a possibilidade de criação novos hipertextos. Então, não é algo tão estático, não é algo tão redondinho. Eu posso trabalhar melhor com um texto eletrônico. O texto impresso é escrito e lido linearmente e sequencialmente. Já o texto digital, existe uma leitura hipertextual. Os processos cognitivos são mais compatíveis com os esquemas mentais. O texto impresso é estático, sobrevive ao tempo de forma única. O texto digital, os leitores podem interferir, podem se envolver, alterar, definir seus próprios caminhos de leitura. Ele é mais próximo, ele deixa mais possibilidades para os leitores. Então vejam, tanto o texto escrito quanto o texto digital são importantes em nossa vida, mas hoje eu tenho as possibilidades
tanto de um quanto de outro. Eu posso, em alguns momentos do meu dia a dia, em sala de aula, e mesmo da minha busca de conhecimentos pessoais, buscar textos mais coerentes, mais hierárquicos, onde eu vou ler e seguir a sequência proposta. E em outros eu posso buscar textos que me dão mais possibilidades, textos digitais. Hoje eu tenho estas duas possibilidades. Alguns fatores precisam ser considerados com relação à leitura e à internet. O primeiro deles é a questão do livro versus computador. Como fica essa relação? O livro, é possível ler no computador? Isto é algo coerente? Eu consigo fazer isso de forma tranquila? A forma de leitura é a mesma? Essas questões do livro versus computador são estudos que vêm dando muito pano para manga, vamos dizer assim. Mas os estudos nos dizem que, de acordo com a geração, eu estou mais acostumada a ler um livro formal do que no computador, mas eu consigo ir migrando para isso. E que as novas gerações já vêm com esta relação da leitura no computador de forma coerente. Então, livro versus computador, não existe barreira entre os dois. Eles podem ser utilizados, sim. Eu posso fazer a leitura dos livros ditos normais e formais, a vida inteira eu vou ter isso, mas eu tenho hoje um espaço de leitura pelo computador, de textos digitais que vão me auxiliando aí no dia a dia. Temos hoje 3 tipos de leitores e podemos interagir entre eles. Não é um leitor o melhor, o maior, o mais correto ou não. Temos 3 tipos de leitores no nosso dia a dia. Um leitor mais contemplativo, da era pré-industrial, que é aquele que estava mais acostumado, sim, com o livro, com a leitura do livro, com a leitura do jornal impresso e que vai existir e vai continuar existindo por muito e muito tempo. Um leitor que é chamado de leitor movente, que está no meio do processo, que lê não só o livro impresso, mas também os livros digitais, os famosos signos urbanos. Ele está migrando, então ele ainda lê o livro, ele ainda tem momentos de leitura de jornal impresso, mas também já busca textos digitais, e-books, etc. E o leitor imersivo, aquele que navega pelas redes de comunicação e tem a atenção necessária para lidar com a enorme quantidade de links e hiperlinks de textos. Então, esta classificação é da professora Maria Lúcia Santaella Braga, autora do livro O Perfil Cognitivo do Leitor Imersivo, e ela discute exatamente isso. Estes 3 tipos de leitores vão continuar existindo por muito e muito tempo. E o jeito de ler, ele muda com a questão da tecnologia, ele muda ao ler um texto digital, ao ler um e-book. É diferente de ler um livro, ler um jornal online e ler um jornal impresso. É diferente? Segundo pesquisas e segundo a coerência dos profissionais da área educacional e mesmo das áreas de língua portuguesa e linguística, o jeito de ler não muda. Ler é um ato solitário. Eu e o livro, eu e o e-book, eu e um texto escrito, formal, digital, o jeito de ler não muda. Eu vou me adaptando com as formas, com as diferentes formas de leitura, mas o jeito de ser, o momento de concentração entre o leitor e o livro não mudará jamais. E a questão da leitura, do ler mais, será que toda essa possibilidade, todas essas questões de tecnologia estão auxiliando para que a gente leia mais? Ou estamos ainda no nível de leitura pequeno comparado aí a outros países? Independente do suporte das questões tecnológicas, os brasileiros estão lendo mais. Ao menos, segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, a principal fonte sobre o comportamento do leitor no país, nos diz que o estudo apresentado em maio de 2010 pelo Instituto ProLivro constatou que 95 milhões de pessoas, ou seja, 55% da população, são leitores. O número maior que os 49% da pesquisa anterior, realizada entre 2000 e 2001. Ou seja, estamos lendo mais. A pesquisa apontou também que o brasileiro lê, em média, 4,7 livros por ano. É pouco se comparado a outros países, onde temos aí uma média de 12, 13, até 15 livros. Mas estamos crescendo, né? A maioria dos brasileiros ainda associa a leitura ao conhecimento.
Seja aquele que será utilizado na vida, seja aquele ligado a situações específicas, como a escola, ele ainda percebe a leitura como algo mais formal, não como uma coisa mais prazerosa. A internet pode mudar esse perfil, na medida em que enfrentar, como se espera que aconteça, a exclusão digital dentro do mundo. Isso é um conceito do organizador de retratos da leitura no Brasil, uma pesquisa e um livro que vem reunindo diferentes especialistas, discutindo, debruçados sobre essa pesquisa e discutindo como eu posso trabalhar melhor com isso. Alguns profissionais colocam que detestam a leitura online, que detestam ler no computador, que gostam mais do livro impresso. Outros já percebem que a facilidade da web, da possibilidade de textos digitais auxilia. Ou seja, esta discussão vai, eu acho que, continuar por um bom tempo. Mas o que nós temos de clareza é, nos últimos anos, segundo as pesquisas já apontadas, estamos lendo mais. O brasileiro está lendo mais, mas longe da quantidade que deveria ler. E, principalmente, lendo mais, mas ainda percebendo a leitura como algo não prazeroso, não tão prazeroso, como algo de necessário. Eu preciso ler, eu preciso fazer determinadas coisas. E não como uma coisa prazerosa e envolvida no seu cotidiano e no seu dia a dia. Vamos assistir a um vídeo que nos mostra como acontece hoje no Brasil a questão da internet envolvendo leitura e escrita. A Bienal Brasil do Livro e da Leitura, em Brasília, discutiu hoje a revolução da internet e as transformações sociais e culturais. Os palestrantes dizem que as cópias feitas online podem ser uma ajuda na divulgação de obras e não um crime. Acreditam também que a internet, apesar de não estimular a leitura, faz os brasileiros escreverem mais. A revolução causada pela tecnologia foi o tema do seminário de hoje na Bienal. Uma das questões abordadas foi a forma como a internet deixou produtos culturais, principalmente livros e músicas, mais acessíveis. Isso porque eles podem ser comercializados sem a contratação de gravadoras e editoras, a indústria intermediária de antigamente. Os palestrantes defenderam que músicos e escritores não perdem com as cópias feitas na internet. Pelo contrário, dessa forma, as obras dos artistas chegam mais rapidamente aos fãs. Marcelo Branco, que é consultor para a Sociedade de Informação, defende que baixar uma música, um livro ou um filme na internet não configura o crime de pirataria. Isso, na verdade, é um discurso que alguns artistas engoliram, produzido pela indústria intermediária, a indústria que intermediava a relação entre o artista e o seu público. A indústria que dominava a tecnologia da cópia e da distribuição, a indústria fonográfica, a indústria cinematográfica, as grandes editoras. Na verdade, o artista vive da sua obra principalmente pela difusão da sua obra. A internet proporciona que a obra seja mais difundida, que o artista seja mais conhecido, e o artista mais conhecido, obviamente, tem mais oportunidades de contratos com shows, mais bilheteria. Portanto, esse artista tem uma possibilidade muito maior de ser remunerado do que aquele artista que não tem a sua obra difundida, compartilhada através da internet. Apesar de não estimular o hábito da leitura, Sérgio Amadeu diz que o progresso no mundo virtual faz com que mais de 9 milhões de internautas brasileiros escrevam diariamente. A gente constata que os alunos de escolas boas de classe média não têm uma média de leitura satisfatória, leem por obrigação, quando leem, e, por outro lado, esses alunos são intensos usuários de internet e de redes sociais, ou seja, escrevem. É nesse sentido que você tem cada vez mais pessoas escrevendo, mas não lendo.